aos queridos ouvintes aqui do Grupo Espírita Fé e Esperança. Sejam bem-vindos na nossa sala do Evangelho no Lar. Vamos aguardando os nossos amigos para mais um momento em que a gente pede força, coragem para seguir adiante na nossa caminhada, que a gente sabe que não é fácil, mas em oração, em vigilância, a gente consegue chegar lá. Boa noite, Beatriz, Marileide, sejam bem-vindas na nossa sala. José, eu acho tão bacana, na hora que a gente entra, aí a gente vê os nossos amigos entrando, eu gosto muito. Pessoal antenado. Ficam todos esperando, é muito bom. Olá, Jussara. Vamos pegar nosso evangelho, né? Evangelhão. Oi, Graça, apostos, hein, amiga? Vamos lá, vou te dar permissão, não te bloqueei, faz favor. Isso! Tudo bem, amiga? Apostos! Tá Tudo bem? Tudo bem. Como estamos? Tudo bem? Michele, como está? Tudo bem? Como é que está a imagem, o som? Meus amigos, como é que tá nossas imagens aí, nosso som? Linha já apostos, Amém? Não é? Olha o tamanho da garrafa, 1 litro. O evangelho. Nós precisamos. Isso aí. Meu evangelão fica aqui no computador. Eu vou seguir. É melhor para mim, né? É melhor. Mas que bom que a gente está aí com uma turminha, né? Nos acompanhando já há algum tempo. E é bom para nós, é bom para todos, porque Sim. Quando nós estamos unidos assim, né? Certamente temos mais força, mais energia para chegarmos até aos planos mais elevados e captarmos todos os recursos que nós necessitamos, né? Porque todos nós precisamos de muita energia, saúde, paz, né? Hoje nós vamos falar sobre a inteligência, sobre a sabedoria. Então é importante que a gente busque essa inteligência e essa sabedoria, conjugar as duas, não é? Para que possamos ter mais tranquilidade. Então, em momentos inesperados, a gente é chamado a servir em nome de Cristo. Aconteceu um fato comigo em que eu estava amparada, eu estava ajudada pela espiritualidade amiga. Então, a gente sempre, né, está com a ajuda desses amigos nos fortalecendo. Quando a gente é pega de surpresa em alguma situação que a gente precisa deles, a gente conta com eles. Eles estão sempre apostos a nos ajudar, isso em qualquer momento da nossa vida. É nesse Evangelho no Lar, nos nossos estudos, que a gente ganharia força e a espiritualidade está sempre conosco, nos ajudando, né? Com certeza. Também. Vamos, então, com uma leitura do nosso livro e a prece, para começar. Nosso vídeo sempre aqui, né? Considerai os lírios como crescem, e não trabalham nem fiam. Todavia vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Está em Lucas, em Mateus. Dificuldade na leitura e nos estudos? Não consegue assimilar o que os olhos veem? É um problema a ser solucionado. Você pode buscar ajuda ou orientação em alguém de sua confiança. Entretanto, a meditação talvez seja a melhor terapia. Dedique pelo menos meia hora diária ao exercício da meditação. Se possível, faça isto assim que despertar pela manhã. Prece leitura silenciosa, em seguida mergulhe no silêncio. No transcorrer do tempo, sua mente vai reconquistar a serenidade e a lucidez. A leitura é muito importante. Passe a ler com mais amor. Quem já tentou fazer meditação, no início é bem difícil, porque no início a gente está com a cabeça muito... ela quer fazer tudo, menos meditar. Então, você igual o macaquinho, né? Que o Divaldo falou que a nossa mente é igual um macaquinho, fica pulando o tempo todo. Então, você tem que praticar todos os dias, ter disciplina, que depois vai com facilidade.
fazendo a nossa prece, agradecendo pela oportunidade. Eu sempre agradeço a oportunidade de estarmos todos juntos, né, aqui, todos os domingos, com essa oportunidade de pensarmos e refletirmos ainda aqui online sobre o divino, sobre o espiritismo, sobre as palavras de Cristo, e assim recarregarmos as nossas baterias para a semana que virá. Pedindo sempre força também para os desafios, que a gente possa ter serenidade, que a gente consiga enfrentar os desafios que estão por vir com confiança no poder superior. Muito obrigada, bons amigos, que assim seja. Graças. Sandra, E, como vai, Sandra? tudo bem com todos? Bom, vamos lá. Nós estamos, então, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos falando sobre o orgulho, sobre a vaidade, né? E hoje nós vamos entrar no item 13, missão do homem inteligente na Terra. Vamos ver aqui o que é a nossa missão, né? Todos nós, aqui nessa Terra de provas e expiações, onde a gente ganharia novas oportunidades. Vamos lá. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites, muito estreitos no mundo em que habitais. Os filósofos de antigamente, né, já falavam, sei que nada sei. Né? Então, a pessoa sabe que a gente não sabe tudo. Então, a gente não pode ser soberbo, querer achar que a gente sabe tudo. A gente tem que ter um pouquinho de coisa para aprender. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que a utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível, que ele merece expulso, que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de que Deus dá providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rodear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á no vez e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. E, infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como abusa de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe conceder. Quem nos escreveu foi Ferdinando, espírito protetor de Bordeaux, 1862. Então, olha, que chamadinha, né? Bastante, né? É. Bastante. Né, Wellington, Wagner, que chegaram aí. Uma boa noite para vocês. Então, Catarina, o espírito Fernando, ele se apresenta como um espírito protetor, não é? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz sempre algumas reflexões como essa desta noite, né, que ele trouxe em Bordeaux, na França, em 1862. Que a gente, quando reporta 1862, e agora, ela está muito atual, não é?
porque ele nos fala da missão do homem inteligente na Terra. Até hoje, a gente precisa observar, precisa ter um alerta sobre o que é a inteligência e a sabedoria. Tem uma diferença aí, não é? Entre ser inteligente e ser sábio, né? Então, quando a gente se orgulha por aquilo que nós sabemos, a gente precisa ter a consciência de que esse saber ele tem limite. Nós não sabemos de tudo. Numa encarnação, você não tem uma inteligência suprema de que você vai saber tudo sobre todas os mecanismos de controle, e nem tampouco nós vamos saber sobre como a Terra foi criada. Cada vez que a ciência se aprofunda, acha alguma coisa muito mais antiga do que acreditava-se ter a Terra ou ter o homem aparecido na Terra. Então, a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra muito diferente. Então, o que é inteligência para nós espíritas, né? Então, o espiritismo define a inteligência como a capacidade mental de raciocinar, de planejar, de resolver problemas, de abstrair ideias, de compreender ideias e linguagens, né, dentro desse contexto de vida, né? E compreender é compreender e fazer relações, de solucionar problemas e de se ajustar a novas situações. Então, para nós espírita, é uma capacidade mental de raciocínio, não é? Há pessoas que têm um raciocínio mais rápido, que têm um planejamento e sabem resolver seus problemas com menos dificuldade do que outros. Agora, o que é a sabedoria? Tem aí uma grande diferença, né? A inteligência, então, está na capacidade de pensar, raciocinar de maneira eficiente e é mais cognitiva e socialmente, né? É socioemocional. Como é que a minha inteligência é capaz de definir uma situação, de saber lidar com aquela situação? Entretanto, a sabedoria, ela envolve uma compreensão mais profunda, né? E uma aplicação sensata desse conhecimento. Porque, às vezes, a gente vê homens, assim, muito inteligentes. Quando a gente lê Memórias de um Suicida, a gente vê Camilo Castelo Branco se suicidar, uma inteligência, uma potência de inteligência, se suicidar porque ficou cego, não é, Sueli? Então, ficou cego, a vaidade dele era tão grande que ele não conseguiu lidar com a cegueira, uma vez que ele era um escritor famoso, ele era alguém que fazia poemas, enfim, era alguém numa sociedade que precisava muito daquela inteligência como sendo uma obra que só existia nele. Então, ele vara os portais da vida e parte para o suicídio. E lá ele tem uma grande decepção, porque aquela inteligência dele de nada valeu. Então, quando nós temos sabedoria, não é só aquilo que nos ensina, mesmo quando você está num meio que não tem um desenvolvimento didático, pedagógico muito grande, há pessoas que nascem realmente com muita inteligência, né? Que sabem resolver problemas muito rápido. Mas a sabedoria, ela envolve realmente compreender o problema de forma profunda e aplicar sensatamente esse conhecimento que a inteligência lhe proporcionou para viver e tomar decisões ponderadas, não é? Quando a gente vê o Camilo tomar uma decisão de suicídio, porque ele fica cego e acha que a inteligência dele, o orgulho dele é tão grande da posição social dele, por ele ser um grande escritor, que ele prefere se retirar da vida. Então, olha só, ele não era um homem sábio, ele era um homem inteligente, não é verdade?
E quantos homens inteligentes que se destacam, né, Cláudia? Que se destacam, por exemplo, fazem grandes fortunas com a sua inteligência. Mas, se eles tiverem um baque qualquer, eles acabam usando a inteligência deles para sucumbir. Quando, se eles usassem a sabedoria, eles saberiam resolver melhor o problema deles. Quer comentar alguma coisa, Michele e Catarina? Uma pessoa comentou, acho que foi a Nelsinha. Falando assim, a inteligência e a sabedoria quase sempre não andam juntos. Se assim fosse, seríamos mais capazes de viver felizes, até mais felizes. Foi o que falou mesmo no Evangelho. Sim. Né? Hoje a gente vê, vamos supor, agora, várias guerras no mundo, que fruto de quê? De homens muito inteligentes, e poucos sábios, muito pouca sabedoria para resolver um problema que não é tão difícil se as pessoas chegarem e sentarem e conversarem, né? Principalmente, as pessoas brigam, a inteligência serve para o orgulho e a ambição ficarem mais aguçadas. Eu quero o que a Catarina tem. Então, eu saio do meu país e vou invadir um outro, não é? Por quê? Porque eu quero um pedaço de terra dele. Porque naquele pedaço de terra ele tem mais água, ou naquele pedaço de terra ele tem petróleo, ou ele tem o mar que dá uma saída mais rápida à produção dele. Então, eu não me contento em dizer para o meu colega do lado que eu posso fazer uma parceria com ele. Que nós podemos juntos fazermos uma parceria e ganharmos com isso. É falta de sabedoria. Muita inteligência e pouca sabedoria. Exatamente. Não é? Então, Catarina, no final... Fraternidade, né? Fraternidade. Fraternidade, né? Não tem como você achar que aquele homem tão inteligente é capaz de não ser sábio. Então, tem uma grande diferença. Triste. A gente estava assistindo o Nosso Lar, então a parte específica, que eu não sei quem que pergunta. As guerras vão acabar? Em André Luiz, que acho que André Luiz, ele foi escrito em 1939, não é? 1939, eu acho que foi. Aquela época que foi escrito o Nosso Lar, que André Luiz está nesse período de guerra, né? Sim. E aí o Espírito pergunta, quando é que vão acabar as guerras? E o Aniceto fala, boa pergunta. E a gente vê que atualmente nós ainda estamos cheios de guerra, né? Tem muita guerra acontecendo. Eu achei isso quanto tempo? E não para. Não para. Interessante. A única diferença é que eles também nos trouxeram o conhecimento de que nós não estamos sós. Jesus está no leme, né? Eles podem fazer o que quiserem, que a gente... Ele põe todo mundo no leme de novo. Eu tive assistido uma live em que o expositor disse o seguinte: Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. É um livro muito atual, mas que as pessoas estão se questionando assim, como o Brasil, pátria do Evangelho, o Brasil, coração do mundo, como? É muito fácil. A Europa está corrompida. Não só a Europa, a Ásia e outros lugares está corrompida. Essa semana eu vi o Orson colocou uma entrevista com uma brasileira que mora na Alemanha e que faz tradução dos livros, das obras espíritas, e o Pentateuco kardeciano foi todo traduzido, muito vendido lá, e aí ele perguntou, e como é que fica assim? Ela falou, o Evangelho é menos sai menos, mas o Livro dos Espíritos, a Gênese, esses livros assim, o Céu e o Inferno, saem muito rápido. Agora, quando vai no Evangelho, eles não querem. Ela disse que ela está começando, por exemplo, Emmanuel é um espírito que traz o quê? Jesus, né? É o tempo inteiro ele nos trazendo Jesus para a convivência nossa diária. Emmanuel. Agora
que ela vai tentar começar a introduzir as obras de Emmanuel na Alemanha. Porque não se pode falar de Jesus lá. Não se pode. Ela falou que ela tem um cuidado muito grande, porque ela precisa ter essa confiança dos grupos a qual ela pertence, de que ela não é tão religiosa. Eles têm pavor de religião. Então, ela vai mais da área da ciência, daquilo que a doutrina traz à ciência. Mas quando se fala de Jesus, é religiosidade. Isso aí é coisa de religião, nós não queremos, porque ele foi um homem como outro qualquer e tal, e não acreditam. Então, a Europa está corrompida, assim como a Ásia e outros lugares também. Então, o que acontece? Que Cláudio, ele falou assim, mais de 80 anos se passaram e as guerras, conflitos, intrigas nacionais e internacionais continuam. É verdade, Cláudio? Sim. Então, Cláudio, olha só o pensamento que está sendo agora mais colocado para a gente é o seguinte. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que os espíritas até começaram a achar, isso aí não vai acontecer. Nossa, o Brasil está desse jeito, e começaram a criticar. Não. Se vocês observarem, não vamos dizer religião, vamos dizer assim, a fé cristã no Brasil, é muito difícil você achar alguém que é ateu. O ateísmo não nasceu no Brasil. Você tem um ou outro que diz, eu não acredito, né? Não acredito em Deus, graças a Deus, não é? Mas, não acredito em Deus, graças a Deus, né? E quando passa um problema qualquer, Senhor, me ajude aqui. Então, diz que é automático, é um vício de linguagem. Mas não é bem assim. Está implantado aqui a semente do Evangelho em todos nós. E a perspectiva é de que nós viemos da Europa, viemos da África, viemos da Ásia. Olha como o Brasil tem uma colônias de todos os países do mundo. Nós temos aqui. Migraram para aqui durante as guerras, estão migrando de novo, estamos recebendo, né, outros de outras seitas, outras religiões. Vemos a Europa também num burburinho louco de pessoas migrando e migrando, enfim. Então, o que eles estão colocando para a gente é que nós estamos sendo preparados através da evangelização, do cristianismo redivivo, para renascermos nesses lugares onde ainda o ateísmo é muito forte. O que nós estamos sendo? O Brasil é incubadora de cristãos para serem espalhados pelo mundo. Então, na realidade, nós não sabemos se vamos renascer aqui. Nós não sabemos. A tendência é solidificar em nós cada vez mais esse cristianismo primitivo, sem os dogmas, e a gente ir para outros países para semear a palavra de Jesus. Olha que interessante. E eu fiquei pensando, porque quando foi lançado o livro, as pessoas ficavam com uma expectativa de o Brasil virar assim da noite para o dia, né? O coração do mundo, mas já está havendo essa seleção de grandes espíritas, e olha, não precisa ser desencarnado, não. O que nós estamos vendo os grandes estudiosos espíritas e fazer palestra onde? Na Europa, nos Estados Unidos, não é? Já espargindo, assim como Paulo de Tarso assim o fez, nós já estamos vendo os Paulos de Tarso modernos saírem por aí pregando o Evangelho de Jesus, sendo convidados. Grandes grupos que você recebe? Não, são pequenos grupos, mas são esses pequenos grupos que estão se somando a outros pequenos grupos.
E quando você vê, eu pertenço a um grupo de mais de 300 pessoas, tem várias pessoas da Europa. Itália, Espanha, onde você não tem muitas pessoas que acreditam em Jesus. Então, é importantíssimo nós sabermos que eles podem ser muito inteligentes, mas eles não são sábios. Então, é preciso que nós tenhamos a consciência de que essa sabedoria está realmente nas leis de Deus. Então, eles vivem em guerra por quê? Porque eles ainda estão impregnados do materialismo. O materialismo puro, onde o que eu tenho vai ficar comigo para o resto da vida. E não vai. Quer queiramos ou não, nós vamos deixar esse corpo, nós vamos deixar tudo isso aqui e vamos partir para uma nova etapa de construção de vida espiritual para uma próxima reencarnação. Então, esses mensageiros de luz, como o nosso filme aí, de tanto sucesso nos trouxe, está conosco todos os dias. Eles não... Há um planejamento para o planeta Terra. E os que não se adaptarem a este planejamento serão convidados a se retirarem. É um convite que Jesus está fazendo aqui, ó. Vão ficar comigo? A mesa está posta, a ceia está aqui. Vão participar comigo? Não, eu não quero. Então, você se retira. Vai ser melhor para você. Porque você terá a oportunidade, assim como o filho pródigo, de viver experiências que vão ser doloridas e um dia retornar. Porque nenhum de nós ficará perdido. Jesus nos prometeu isso. Ou acreditamos ou não. Não é? O que nós somos? Cordeirinhos de Deus, que Ele cuida com carinho, mas nós somos cordeirinhos que vivemos pulando a cerca para desbravar o outro lado, para saber realmente o que tem lá, sofrer e depois voltar. Depois a gente volta. Jesus não tem pressa, Deus não tem pressa, é o infinito. Somos espíritos eternos que vamos passando de corpo em corpo e aprendendo a viver com sabedoria. A inteligência é como aquela enxada, ele nos deu. Olha, você está aí para fazer alguma coisa. Que coisa? Vamos perceber para que eu vim aqui? Eu vim para evoluir. Essa é a grande missão de todos nós. Evolução. Então, quando nós ficamos toda a vida achando que a nossa inteligência é para termos coisas, né? Ganharmos bastante dinheiro, comprarmos joias, ótimo, que bom que a gente possa fazer isso. Mas nós precisamos olhar para o nosso lado. E quando nós olhamos para o nosso lado, nós vamos ver que tem irmãos que precisam de nós. Numa palavra amiga, Catarina estava falando como foi, né, difícil, mas foi presente a presença esteve presente os mensageiros de luz a dar a todos que ali estavam a sabedoria de saber lidar com uma situação muito difícil. Porque quando a gente se coloca diante de uma pessoa que quer desistir da vida, você precisa arrumar força e palavras corretas para convencer a pessoa de que aquilo não é solução. Então, é preciso que a gente tenha sabedoria. E a sabedoria, o contexto da sabedoria está nas regras das leis de Deus. Está naquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Enquanto nós não amarmos o nosso próximo, nós vamos sair soltando foguete todo dia para matar o outro. Né? Porque a gente ainda não solidificou em nós o conceito de que eu só vim a esse mundo porque alguém me deu a chance, alguém me cuidou, e eu preciso retribuir, cuidando dos outros à minha volta. Então, nós estamos dentro de uma aldeia. O que eu estou fazendo por essa aldeia? Como é que eu estou convivendo com aqueles que estão comigo nessa aldeia?
Então, é muito especial quando a gente lembra assim, meu Deus, obrigada, Senhor. Eu nasci, eu fui criado com todas as dificuldades, e meu irmão ainda estava rindo, falou, nós éramos tudo Bolsa Família se nós nascêssemos agora, porque éramos 8 paupérrimos, não é? Mas quando nós melhoramos um pouquinho, mudamos da casa, era uma coisa horrível, para uma casa melhor, ele disse para mim, você sabe que eu tenho saudade daquele tempo, onde a gente era muito pobrezinho, mas nós éramos tão unidos, depois que nós ficamos ricos, e riu para mim. Nós perdemos um pouco das nossas ilusões, porque aí ele lembrou, você lembra a nossa primeira árvore de Natal? Falei, lembro. Então, foi um galho de goiabeira, limão, que a gente pegava, né? Tinha em tudo quanto era lugar, não precisava comprar limão, e o resto do papel de seda que fazia, meu irmão fazia para pagar e para vender, sobrava umas tiras, nós enrolamos na bolinha, tinha bolinha de todas as cores. E amarramos no galho de árvore, era a nossa linda árvore de Natal, numa lata fincada, que para nós aquilo era tão lindo. Só teve um problema. Sempre tem o bom samaritano, mas tem um que vai lá para arrancar. Meu irmão curava, tirava o limão e fazia limonada. Até a mamãe descobrir, arrumar um OVNI, um voador, e pum, nas ideias dele, aí ele parou. Aí a Angelina falou, nunca estamos desprotegidos. Sintonia é tudo. Sim. E vocês eram felizes. Sim, Marta. Mas muito. Ontem nós rimos muito, lembrando de várias cenas. Dentre essas, a do meu irmão fazendo limonada com a nossa bola de Natal da nossa árvore. Aí, mas era muito lindo, Catarina. Então, olha só. Aí você olha lá para trás, nós éramos felizes? Éramos. Precisávamos de dinheiro, precisávamos de ter uma árvore de Natal de 2 metros de altura. Não, aquela, nós ficávamos olhando assim e brilhava, entendeu? Tinha um brilho próprio aos nossos olhos. Então, ser inteligente é muito bom. Todos nós somos, uns mais, outros menos. Mas ser sábio é um trabalho constante das nossas vidas. Compreender o outro é uma sabedoria. Fazer uma autoanálise, sabermos aonde a gente está pior, onde a gente tem que melhorar, onde é outra história, e quem se conhece é muito sábio, não é? É isso aí, muita paz a todos. Vamos aí para mais uma semana, que Jesus nos abençoe e possamos resolver todas as situações que se apresentarem com sabedoria. Isso aí, graças. Então vamos fazer a nossa oração. Não saiam daí, que as águas vão ser fluidificadas, que a gente nesse momento vai tomar um passo para a terra, para depois a gente fazer o sorteio do livro. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer imensamente por essa oportunidade abençoada de ouvirmos falar sobre Jesus. Que ele, nesse momento, está convidado, como sempre, a entrar em nosso lar. Que a espiritualidade amiga que nos acompanha esteja presente, retirando tudo que é de ruim de cada cantinho do nosso lar. Miasmas, pensamentos negativos, tristeza, solidão e possíveis irmãozinhos que possam estar nos atrapalhando, e a eles também, mas que sejam conduzidos a locais onde serão ajudados e esclarecidos. Pedimos que as nossas águas, neste momento, seja colocado nelas os fluidos, os remédios, as vitaminas e os sais minerais, para, quando dela tomarmos, sintamos as energias circular em nosso corpo, e com o passe fraterno em todos nós, e até naqueles que estão no cômodo ao lado, possam sentir, harmonizar as nossas células, equilibrar o nosso corpo da matéria e do espírito, para que possamos ter mais sabedoria e discernimento, para sabermos agir diante das provas da nossa vida, e agir com o coração
e com a sabedoria que Deus nos coloca em nossas mãos através do estudo constante. Que Deus abençoe também a nossa humanidade, os nossos dirigentes, para que eles usem de sua sabedoria e que a paz reine em nosso planeta. Fique conosco, queridos amigos, nos dando força, coragem, fé e esperança nesta semana que há de graças a Deus e que assim seja. Assim seja. A todos, muito obrigada. Tá? Um beijo para todos, uma boa semana, muita paz. Uma Fiquem boa com Deus. semana. Boa Obrigada. noite. Um abraço.